Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, uma associação jurídico-espírita, um centro espírita. É para estudar, não é para fazer palestras, é para ter aulas no dia da reunião doutrinária. São aulas onde todos podem participar. E o fecho é sempre através de um livro seguro, de um livro que nos dê a substância para que a alma possa, com a segurança jurídica divina, subir os degraus da perfeição. Não tem outro caminho. Nós precisamos mudar essas ideias que nós estamos tendo aí de religião. Precisamos acabar com o sensacionalismo mediúnico, o sensacionalismo de fazer discursos gritando, trazendo aparelhos de data show sem nenhuma base de estudo ético, moral, educacional, cívico, ordeiro. Meus queridos senhores e senhoras, estamos aqui, Marcelo Paes Barreto, desde 1968, procurando como aprendiz estudar, retificar os erros, programar um futuro de menos erros, de mais acertos nas leis de Deus e nas leis do Estado democrático de direito que estejam em vigor nos países organizados, como o nosso, organizado a partir da Constituição de 1988, que deveria ser lida, estudada e cumprida, assim como os evangelhos de Jesus e as obras básicas da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre as bem-aventuranças que estão muito bem estudadas no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral que existe sobre a Terra. Editora FEB. Poderia ser lido e pode ser lido por todas as religiões. Não precisam mudar para cá. Só ler, estudar e seguir o caminho traçado por Jesus para seus irmãos queridos. Ele veio mostrando que estava a serviço do Pai, do nosso Pai. E ele veio trazendo a verdade, a vida. Ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E o caminho é o estudo. A verdade está aqui dentro nos seus conteúdos. E a vida, ela vai surgir a partir do momento que nós soubermos empregar esses ensinos em nossas vidas, minuto a minuto. Hoje nós vamos estudar um pouco as bem-aventuranças. É uma pena, colocam isso em palestras assim, quem nunca estudou isso. É uma pena. A primeira delas, a humildade, está no Evangelho, na página 102, em dizendo que o reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então nós temos que estudar isso, entender o que é ser simples, o que é ser humilde. Tudo na vida tem um objetivo. E para você atingir esse objetivo tem um caminho. Por isso, eu sou o caminho. Você tem que saber escolher esse caminho.
Você tem que discernir inteligentemente que caminho é esse. Qual é o caminho deixado por ele? Está aqui, ó. E só vai saber isso aqui quem estudar de 1 a 4, a 5, a 6 horas por dia, na sequência, inclusive a introdução. E tem que estudar todo dia para se tornar um bom aluno. Senão você não vai saber o que é caridade, um dos assuntos mais importantes falados por Jesus e muito bem explicados por Paulo de Tarso. Quem não estuda acha que caridade é qualquer coisa, qualquer cesta básica. Então vamos lá. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crer mais em si que em Deus. Hoje a maioria da sociedade crê mais em si do que em Deus. E a maioria da sociedade fala de Deus sem conhecê-lo. Por isso que Jesus, num certo momento, se referindo aos fariseus, disse: raça de víboras, como podeis querer me seguir sem me conhecer? Como podeis querer ser bom sem ser? E nós hoje podemos falar: como podeis querer fazer e falar de caridade sem nunca ter estudado profundamente o que é a caridade? Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. É esse que o papel que Jesus fez. Aquele que se reformar, que se renovar, estudando os ensinos das leis de Deus, vão se aproximando de Deus pelas suas próprias obras, porque estarão sempre dentro das linhas limítrofes dos ensinamentos divinos. Vejam, em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes, que nos aproximam de Deus. E o orgulho, a vaidade, a metidez à besta, a ignorância, a teimosia, a recalcitrância em querer fazer palestras mostrando que sabe tudo com aquele olhar rebelde. Ai de quem fizer uma pergunta, não aceitam conversar, dialogar, são agressivos. Que religião é esta, onde as pessoas estão se tornando cada vez mais isoladas, agressivas, sem nenhuma prática de amor para consigo e para com os seus irmãos? O orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Quem estudar sobre a situação de Maria, de Magdala, vai ver de forma muito interessante, muito profunda, pedagógica, vai ver como que isso aconteceu, como que essa mudança aconteceu. Quem estudar por umas 8 ou 9 vezes, ou por umas 7 vezes, o maior tratado do cristianismo sobre a terra, se ler esse livro na sequência de 1 a 3 horas, a 4 horas por dia, lendo-o umas 6 vezes, para poder estudar como funciona a base da perfeição, os instrumentos que nos levam à perfeição,
vai entender como que se sucedeu a reforma de Saulo para Paulo. Não existe milagre, isso não vem através de mensagem mediúnica, não. Isso é esforço, sentado numa cadeira, numa mesa e estudando. Os vícios que nos distanciam dele. Hoje nós estamos amarrados no vício da ignorância da política, nas religiões onde as palestras são todas desconectadas com as leis de Deus. Tem pessoas querendo ser professor que nem fizeram o primeiro ano primário. Nem fizeram o primeiro ano primário na escola do Evangelho. Não pode dar certo. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus. Quem é humilde de verdade é o primeiro a cumprir as regras da educação, das leis vigentes, das leis de Deus. É o primeiro. Quem é humilde não fala a palavra Deus do jeito que a política está falando. Você vai ver quem é humilde pelos seus comportamentos, pelos seus modos de pensar, de agir, de trabalhar, de conviver com a sociedade onde está vivendo. Enquanto que o orgulho geralmente é uma revolta contra tudo e todos. O orgulhoso é um indivíduo revoltado, mal educado. Mais vale, pois, que a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. É isso que no livro A Gênese, Kardec colocou de uma forma muito interessante. Nós agora estamos nesses 1000 anos, 2000 anos, tendo a oportunidade de nós nos reformarmos pelo estudo e implantarmos em nós a reforma ética, a reforma moral, a educação moral e cívica, que é o que está mais faltando entre todos nós. A segunda bem-aventurança, o choro. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, ou por negligência, ou por imprudência, ou por teimosia em não estudar, por teimosia em não seguir as leis. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Aí é que entra o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei da reencarnação. Aí é que entra o capítulo 5, as aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí é que entra o estudo científico na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, mostrando para nós como que funciona depois da morte para os que cumpriram direitinho as leis de Deus e as leis do Estado Democrático de Direito, e como funciona direitinho para os recalcitrantes, para os teimosos, para os que só deram valor aqui na encarnação ao orgulho, à vaidade, à metideza. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante.
se foi avarento, egoísta, ou se fez mal uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. É isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, veio explicar, para as pessoas deixarem de ser revoltadas ao momento em que passam a ter conhecimento da verdade. E aí podem trabalhar para mudar os seus comportamentos, retificar os seus modos de pensar. É aí que entra essa bem-aventurança, o choro, o ranger de dentes, a mansidão, a terceira. Vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será condenado pelo julgamento. Todo aquele que fizer mal, que tratar mal os outros, como nós falamos no estudo aqui da anterior do choro, todos vamos responder pelos nossos atos. É aí que está a beleza da lei de Deus, em mostrar que existe uma lei de justiça, uma lei de causa e efeito, que ninguém escapa da análise de seus atos, de todos os seus pensamentos e de todos os seus atos, e que vai ter a oportunidade, não existe fogo eterno, vai ter a oportunidade nas próximas encarnações de programar para retificar os seus defeitos, ressarcir a quem causou os males daqueles atos e procurar se enquadrar nas leis para doravante preparar um futuro de aluno competente e responsável. Então a mansidão, por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Ele mostra isso, e o Livro dos Espíritos nos mostram isso, de forma muito pedagógica, escrita pelos espíritos superiores, ministros de Deus, com a organização pedagógica de Allan Kardec. A caridade quer dizer você praticar a benevolência em todos os momentos da sua vida, mas benevolência consciente, responsável. Você praticar a indulgência para com todas as criaturas que estão com você, inclusive com você. Perdoar a tudo e a todos. E procurar seguir o cumprimento das leis de Deus trazidas pelo nosso Mestre Jesus Cristo e pela doutrina consoladora dos espíritos superiores. A fome e a sede de justiça. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer para com os outros, com os outros o que quereríamos que os outros fizessem em nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. É por isso que nós precisamos estudar, parar de ser escravos de reuniões que não trazem nenhum proveito pedagógico para você se endireitar e aproveitar o tempo que te resta na presente encarnação, para que você suavize o seu futuro dentro das leis, de acordo com as leis. É por isso que nós precisamos levar mais a sério tudo que fazemos. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si.
Isso tem que ser pensado 24 horas por dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Todos os atos da nossa vida devem buscar a perfeição jurídico-divina do ato. Quem vai praticar o ato? Se ele está capacitado para praticar o ato? Embasado em quais leis ele está embasado? Quais são as suas responsabilidades da prática daqueles atos? Como ele vai responder no bem ou nos erros que vier a praticar? É isso que é o estudo da religião espírita cristã. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Isso é uma ginástica, é um exercício. Hoje as criaturas, elas estão entendendo que religião é uma vez por semana, vai lá, faz uma palestra e depois vive a vida nessa bagunça, nessa desorganização do consumismo, do materialismo selvagem, da política embasada em criaturas que nada sabem, que nada têm de ética, nem de moral, nem de civilidade. E nós estamos aí, fazendo esta sociedade ficar cada vez mais intolerante. A prática dessas máximas, Jesus Cristo, tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade. Um dia nós seremos todos fraternos, porque respeitadores das leis. É a base do triângulo. Do outro lado, a igualdade. Trataremos todos nós de forma igual em todos os direitos e sentidos. E do outro lado, a liberdade, que nada de mal vai fazer a ninguém, porque estaremos sempre de acordo com a fraternidade e com a igualdade, que são tiradas das leis de Deus. A misericórdia. Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus, eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. A misericórdia é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O ódio e o rancor denotam uma alma sem nenhuma grandeza diante das leis de Deus. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. A reconciliação, a conversa, o diálogo. Experimente conversar com um espírita cristão. Experimente. Você vai ver as patadas que você leva, aquele olhar agressivo, aquela pele emburrada. Experimente. Experimente mostrar que aquela criatura está errada em algumas coisas e você vai ver quase que dão um tiro ou uma facada em você, se tivesse uma faca e um revólver na mão. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir.
é calma, cheia de mansietude e de caridade. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra profundamente como alcançar esses patamares. Mas para isso, você tem que estudar de 1 a 4 horas todo dia, durante 30, 40, 50 anos, cumprindo o roteiro de um aluno responsável. Coração limpo. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Em breve, dentro de uns 500, 600 mil anos, se começarmos a estudar todo dia o Evangelho e praticá-lo numa ginástica profunda, pedagógica, dentro de uns 600 anos nós estaremos nos tratando sempre com o coração limpo. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Muitos de nós, a maioria quase que esmagadora de nós, vai ter que fazer esses estudos e esses exercícios e essas ginásticas ainda por uns 500, 600 anos. Em várias encarnações, para ver se aprendemos a nos tornar filhos verdadeiros de Deus, ou seja, cumpridores de seus mandamentos. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai sem passar por mim, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não, ele estava querendo mostrar a nós que ele estava trazendo o estudo completo para você saber qual é o caminho, para você aprender a viver a vida e poder seguir com segurança jurídica divina os caminhos da perfeição, os degraus da perfeição. E as duas últimas bem-aventuranças nesse pequeno estudo para fomentar a vontade de estudar, de nos reformarmos, de mudar um pouco essa nossa vida cheia de doenças, cheia de nervosismos, de ansiedade, de intolerância, cheia de suicídio, de álcool. O Brasil é o maior consumidor de álcool do planeta Terra. As drogas, nós somos o segundo maior consumidor de cocaína e outras drogas do planeta Terra. Somos o primeiro que mata por revólver e por faca. Somos o primeiro que não respeita as diferenças sexuais ou as escolhas sexuais. Somos um dos primeiros em racismo, em não respeitar como os nossos semelhantes se encontram. Que país atrasado! Você não vê as casas religiosas estudando o nosso Mestre Jesus. Você não vê isso. Você vê o tempo que se perde com palestrantes que você nem sabe de onde vieram. Que não sabe nem dizer o que leram e o que estudaram. E nós estamos cada vez mais nos aprofundando nessa confusão que as religiões estão fazendo.
Até na política vocês veem como que elas entraram de forma totalmente desorganizada. Onde estará a pátria do Evangelho, que foi dito no livro Brasil? Aonde estará essa pátria? Jesus fala de forma muito clara a Zebedeu que a pátria do Evangelho tem que ser plantada no coração de cada um. E só vai dar certo quando cada um se esforçar para limpar o vaso da alma e aí implantar os ensinos trazidos pelo Mestre Jesus em seus evangelhos, pelos 5 livros básicos da doutrina dos espíritos superiores, anunciadas por Jesus no apóstolo João. Só aí estaremos fundando dentro de nós o reino do Senhor, como seu filho, organizado, respeitador, cumpridor de seus ensinos e seguidor de seus passos. Só aí é que conseguiremos, depois de treinar a caridade para conosco, começar a treinar para com todos que estejam vivendo conosco, sejam os encarnados, sejam os desencarnados, respeitando a tudo e a todos, e só seguindo os exemplos das leis superiores, das leis divinas, escritas por Deus. Pacificação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Só serão chamados filhos de Deus quando atingirem esse grau de pacificação. Isso demora às vezes 600 anos, 700 anos, 20 encarnações. E serão chamados filhos de Deus porque seguiram suas leis. Por essas máximas, Jesus faz da doçura e da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. É aí que está a base da caridade, que está toda explicada nos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 15º, fazendo um resumo completo desse tratado maravilhoso de pedagogia profunda, de filosofia profunda, para nos tornarmos um bem-aventurado. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês para com os nossos semelhantes. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor, à lei de caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura muito ativas. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Jesus foi a encarnação pedagógica dessas virtudes. É por isso que nós resolvemos fazer esse estudo aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. A verdadeira associação jurídica só vive para estudar. Não é para fazer congressos que ninguém fala de Jesus, ninguém fala das leis a serem respeitadas. Não é para fazer seminários, é para fazer aulas, salas de aula, onde todos possam participar. E o fecho sempre ser feito de forma por um coordenador que seja o mais estudioso, o mais profundo de todos, sempre embasado nos livros seguros. Queridos amigos, a ideia é uma reflexão para ver se começamos a mudar a face nossa
nesta encarnação e, quem sabe, a face desse planeta, para começar um planeta mais respeitoso, mais tolerante, paciente, cumpridor das leis, e um planeta que começa a implantar a fraternidade, a igualdade e a liberdade, sempre embasada nos ensinos trazidos por Jesus, nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo e Pedro, na doutrina dos espíritos superiores, nos 5 obras básicas e nos 200 livros que aqui estão, para fortalecer o estudante a ser um estudante cumpridor de seus deveres, um estudante responsável. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos vocês.